noite mais uma vez. Bem-vindos àqueles que aqui estão e que nos seguem fielmente e também àqueles que nos seguem fielmente através da internet. Eu sei que através de alguns e-mails que tenho recebido que alguns estão a seguir-nos de longe. Sei também que alguém nos está a seguir da Suíça e de outras partes do mundo. Pois bem, bem-vindos a todos. Pois bem, esta noite nós vamos falar de um assunto também muito importante e o título é Nova Era ou Mentira Antiga? Pois bem, uma vez que é um assunto muito importante e porque queremos que Deus nos conduza pela sua palavra, vamos inclinar as nossas cabeças para uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui nos encontramos pela fé diante da Tua santa e divina presença e mais uma vez nós te vimos pedir, Senhor, que o Teu santo e bom Espírito venha abrir a nossa mente e igualmente o nosso coração, não apenas à compreensão, mas igualmente à aceitação da Tua palavra. Ó Senhor, que Tu nos faças cada vez mais fundamentar nessa Tua palavra, para que assim não possamos ser iludidos pelas muitas e subtis artimanhas do inimigo. Ajuda-nos, pois, Senhor, a fundamentar-nos em Ti e na Tua palavra e abra a nossa mente e o nosso coração, mais uma vez te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos amigos, gostaria que pudessem abrir as vossas Bíblias hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 9. E vamos começar hoje a nossa palestra com este texto que nos revela um princípio que está numa oração, que é a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Vocês perguntarão, mas qual é a intenção de começar a palestra por aqui? Já irão compreender. Mateus, capítulo 6 e versículo 9 diz o seguinte. Portanto, reparem que esta foi a oração que o Senhor ensinou em resposta ao pedido que os seus discípulos lhe fizeram para que lhes ensinasse a orar. E então, neste versículo, a oração começa assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reparem na forma como Jesus nos ensinou que nós nos deveríamos dirigir em oração. A Deus como quê? A Deus como um Pai. Bom, eu pergunto, se Deus nos mandou dirigir, se Jesus, aliás, nos mandou dirigir-nos a Deus como um Pai, será que Deus é um Deus pessoal? Certamente que sim, porque não faz nenhum sentido nós nos estarmos a dirigir, digamos, a um Deus que é impessoal e ao mesmo tempo estarmos a chamar de Pai. Quando nós chamamos Pai, pais humanos, nós estamos a dirigir-nos a quem? A alguém que é humano. Pois bem, para além de Deus ser aqui apresentado como um Deus pessoal, pois bem, é-nos indicado que Deus habita num determinado local, aqui denominado como céus. Ou seja, não apenas Deus é uma pessoa, mas habita num lugar específico chamado céu ou céus, consoante a versão. Então, de acordo com a Bíblia, Deus é um Deus pessoal, é um Deus que tem vontade, tem personalidade, tem pensamento, tem emoções e tem sentimentos. A história da criação, que nós encontramos no relato bíblico, sublinha o facto de que Deus tem vontade, Deus planeia, Deus estabelece leis e também mostra-nos que Deus tem prazer nas obras que Ele criou. O texto de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, creio que já nem valeria a pena nós estarmos a ler na Bíblia, porque já o sabemos de cor, que nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que isto nos indica? Nos indica que o universo, e este versículo aqui é entendido como sendo uma designação daquilo que Deus criou no universo, claramente nos indica que Deus antecede as obras criadas. Porque se os céus e a terra foram criados por Deus, o que é que isto pressupõe? Que Deus já existia quê? Já existia antes. Mas, em João, no capítulo 1 e versículos 1 a 3, aliás, já vimos esse texto, mas agora vamos vê-lo sob uma outra perspectiva. João, capítulo 1 e versículos 1 a 3, nos é dito o seguinte. Também aparece aqui a mesma expressão que aparece no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, e aqui também igualmente nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo.
Não diz que no princípio o verbo passou a existir. Não. Quando veio o princípio de quê? Das coisas que vêm mencionadas depois como tendo sido criadas no versículo 3, já agora leiamos o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, isto é, do verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando veio o princípio de quê? O princípio das coisas criadas, o verbo já era. O que é que isso nos indica? Nos indica que, portanto, Deus já existia antes das coisas criadas. Portanto, a Bíblia dá-nos evidências abundantes de que, em algum momento na eternidade, não sabemos quando, Deus criou o universo a partir do nada. Mas que quando Ele iniciou a sua criação, portanto, a criação do universo, Ele já era. E nós sabemos que Deus é eterno. Ora bem, o universo não é eterno, porque senão teríamos que dizer que, portanto, a criação e Deus são coeternos. Não. A criação teve um início, o universo teve um início. Antes que eles existissem, Deus já era. Vocês perguntarão, bom, mas por que está a enfatizar este aspecto, que parece tão simples? Bom, realmente é simples. Mas deixem-me dizer-vos que aquilo que nós iremos abordar aqui esta noite, que tem a ver com as filosofias e teologias da nova era, dizem precisamente o contrário. E nós queremos, a partir da palavra de Deus, em primeiro lugar, estabelecer princípios fundamentais, princípios esses que desnudam completamente essas filosofias e essas teologias enganosas. Venham comigo ver um outro texto em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e versículos 16 e 17. Já vimos em palestras anteriores que este verbo era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo, porque, não se esqueçam, nós tínhamos lido o versículo 14 que nos diz que o verbo se fez carne. Quem foi o verbo que se fez carne? Obviamente que Jesus Cristo. E, por comparação de João 1 a 3 com Gênesis 1, concluímos que o Deus mencionado em Gênesis 1 é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E vamos confirmar isso mesmo aqui nesta epístola do apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1 e nos versículos 16 e 17. Diz o seguinte, pois nele Cristo, foram criadas algumas coisas. É isso que lá diz? Não. Quantas coisas? Todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Também há coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quantas coisas então foram criadas por meio de Jesus Cristo? Todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Então, em primeiro lugar, recapitulando, devemos dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, que Ele antecede todas as coisas. Ele é transcendente à sua criação. Ele é separado da criação. Vocês dirão, mas eu sabia isto há muito tempo. Bom, sabem isto há muito tempo, ainda bem. Mas são estas noções simples e claras que a Bíblia apresenta, que são precisamente minadas pelas filosofias e teologias da nova era. E já iremos mostrar o que é que pensam exatamente os partidários da nova era. Portanto, repetindo, Jesus era o Criador, ou foi o Criador de todas as coisas, segundo este texto que nós acabamos de ver. Em segundo lugar, Ele pré-existe todas as coisas criadas. Ele é antes de todas as coisas. E o seu início, segundo nos diz Miqueias 5:2, é desde os dias da eternidade. Em terceiro lugar, todas as coisas são sustentadas ou são mantidas por Ele. Pois bem, vamos recapitular algo também muito simples, mas que eu gostaria que nós pudéssemos, de uma forma clara, lendo na Bíblia, assentar bem estas ideias. Eu repito, são ideias muito simples que provavelmente estarão na mente de todos vós, e se assim é, ainda bem por isso, mas vamos reforçar isso para que, se eventualmente alguém nos acompanha, não tem estas ideias muito definidas, possa ficar com estas ideias definidas. Vamos a Gênesis capítulo 1 e versículo 11. Pois bem, aqui, neste texto de Gênesis, capítulo 1 e no versículo 11, diz o seguinte, e disse, produza a terra relva,
ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Pergunto, quem criou as plantas e a vegetação? Quem criou a erva? Deus criou. Então, as plantas, as ervas, a relva, não existiram sempre. Não são eternas. Vocês dizem, bom, mas isto é óbvio. Claro que é óbvio, eu sei que é óbvio. Pelo menos para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Mas já iremos ver, eu estou aqui a definir isto, repito, desculpem-me a repetição, para contrastar com as crenças da nova era, certo? Portanto, aqui nos diz claramente que Deus criou. Portanto, se Deus criou, estas coisas não eram eternas. Tiveram o quê? Tiveram um início. Em relação aos animais, pode-se dizer a mesma coisa? Claro que sim, versículo 21. O versículo 21 diz-nos assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Tiveram os peixes e os pássaros uma origem? Claro que sim. E quem os fez? O Criador, Deus fez, Jesus fez. Mas, em relação aos animais terrestres, versículo 24, neste mesmo capítulo 1, versículo 24, diz também Deus: produz à terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Tiveram também os animais terrestres uma origem? Foram eles criados? Claro que sim. Por quem? Pelo Deus Criador, por Jesus Cristo. E, finalmente, em relação ao ser humano, vamos a Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, que nos diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É interessante aqui que não diz que o homem passou a ter uma alma vivente, não, diz que passou a ser uma alma vivente. Pois bem, então, e o homem é eterno? Ou teve ele uma origem? Pois bem, em algum momento, no passado, Jesus o criou. Portanto, o homem não é eterno. Pois bem, vamos ver uma outra forma como a Bíblia descreve essa criação do ser humano. Vamos ao livro do profeta Isaías, capítulo 64 e versículo 8. Isaías, capítulo 64 e versículo 8. Isaías, capítulo 64 e versículo 8, que nos diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso quê? O nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. O que é que faz o oleiro com o barro? Dá-lhe forma. Pois bem, aqui esta imagem é usada para significar que nós fomos criados, nós fomos feitos. E repare o que diz a última parte do versículo 8. E todos nós, obra das Tuas mãos. Então, somos nós diferentes do Criador? Somos nós criaturas diferentes do Criador? O Criador é Deus. Deus, como Criador, criou-nos e nós somos Suas criaturas. Está clara esta ideia? Eu creio que está claríssima. Bom, vamos avançar um bocadinho mais. Pois bem, em Atos, no capítulo 17, vamos ver o que é que o apóstolo São Paulo, um dia passando pela Grécia Antiga, e não se esqueçam que na Grécia Antiga, pois bem, eram famosos os filósofos gregos, que gostavam muito de filosofar. Eu uma vez vi uma definição, não a fixei, que gostei muito, em que a filosofia, a filosofia clássica, a filosofia secular, é a forma de dizer, não é exatamente nestas palavras, mas a ideia é esta, é a forma de falar de forma muito complicada para não dizer nada. Ou seja, depois de se filosofar muito, chega-se a nenhuma conclusão. Bom, e era o que se passava com esses filósofos gregos. Aliás, quem não se lembra de quando estudámos na escola secundária, eu recordo-me particularmente quando iniciei o meu 10º ano de escolaridade, pois bem, uma das filosofias novas que tive, porque nunca tinha tido até ali, até ao 9º ano, foi filosofia. E as primeiras aulas que eu tive de filosofia foi, o professor apresentava as ideias de alguns filósofos gregos antigos, aqueles filósofos chamados clássicos. Pois bem, eu ficava completamente baralhado, porque achava que aquelas ideias não tinham pés nem cabeça, e realmente não têm. Bom, Atos capítulo 17, e aqui encontramos que Paulo visitou a cidade de Atenas, que era a capital da Grécia, aliás ainda hoje é, e então Paulo tenta responder aos filósofos também usando alguma filosofia. E reparem como é que ele vai falar, só que a filosofia de Paulo é uma filosofia que era mais terra a terra. Atos capítulo 17 e versículo 24 a 28. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe.
Foi aqui Paulo claro, foi aqui Paulo pragmático ao apresentar Deus como sendo o Criador do mundo e de tudo o que nele existe. Claro que sim. E ele prossegue dizendo, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, alguns, por exemplo, que põem em causa o relato bíblico da criação, dizem, pois, esse relato é uma lenda. Pois bem, se o relato bíblico da criação é uma lenda, aliás, vimos isso logo na primeira palestra, então o apóstolo Paulo, quando disse isto lá no Areópago, em Atenas, ele estava a mentir. Acreditava o apóstolo Paulo na criação? Acreditava ele no relato da criação, tal como nós o encontramos em Gênesis capítulo 1? Absolutamente. Acreditava ele que Deus é que fez o mundo e tudo o que nele existe? Foi isso que ele disse. Então, se isto é mentira, então o apóstolo Paulo não é digno de crédito. Então, se não é digno de crédito para isto, por que há de ser para as outras coisas? Então, se não é digno de crédito para as outras coisas, vamos deitar por terra Paulo. Mas se tivermos de deitar por terra Paulo, temos de deitar por terra outros autores do Novo Testamento e até o próprio Cristo. Estão a ver? Bom, então Paulo aqui claramente diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e porquê que ele é Senhor? Precisamente por ter sido o quê? O Criador. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá quê? Dá vida, respiração e tudo mais. Estão a entender bem o que é que Paulo está aqui a dizer? Não apenas Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, mas Deus sustenta igualmente a vida. E sustenta como? Conforme ele diz aqui, através dando a vida, a respiração e tudo mais. A respiração é algo que se dá uma vez por todas e acabou? Não, a respiração tem que ser mantida. Versículo seguinte, versículo 26, e agora parem. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Quem é este um só a que Paulo se referiu? Quem será? Adão? Então acreditava Paulo na história da criação? Claro que sim. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, repare o que ele diz agora no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que é que aqui o apóstolo Paulo então referiu perante aquele mundo erudito da época, o mundo grego? Pois bem, ele apresentou Deus como sendo o Criador de todas as coisas e não apenas como o Criador de todas as coisas, como o mantenedor dessas mesmas coisas criadas por ele. Está esta noção clara na vossa mente? Bom, vamos avançar. Pois bem, em Gênesis, no capítulo 9, Gênesis capítulo 2 e versículo 9, Gênesis no capítulo 2 e no versículo 9, nós já lemos este texto e vamos lê-lo novamente. Nós vemos aqui que o Senhor colocou uma árvore especial no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2 e versículo 9 diz-nos o seguinte: do sol fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, todas elas eram agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, eu quero agora aqui demorar mais na questão da árvore da vida. Já aqui vos referi, mas gostaria de enfatizar hoje novamente este ponto. Porquê que o Senhor criou a árvore da vida? Tinham Adão e Eva necessidade de comer da árvore da vida? Lembram-se que depois de eles terem pecado, lhes foi vedado o caminho à árvore da vida, por exemplo, em Gênesis capítulo 3 e versículo 24, que nos dizia: expulso o homem, colocou querumbins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eram Adão e Eva, depois de terem sido criados por Deus, seres que tinham vida em si mesmos, vida imanente, ou tinham que depender de uma fonte externa de vida para que essa sua vida pudesse continuar? Tinham que depender de uma fonte externa. E que fonte externa era essa? A árvore da vida. Está claro este ponto? Isto indica claramente que Adão e Eva não foram criados com vida imanente neles próprios. Tinham que depender de uma fonte externa. E essa fonte externa era a árvore da vida. Quando eles deixaram de comer da árvore da vida, pois bem, a carga de bateria, foi a imagem que eu usei, que eles tinham, ainda durou mais de 900 anos. Bom, não sabemos
quantos anos durou Eva, a Bíblia não nos diz, mas sabemos que Adão viveu até aos 930 anos. Pois bem, essa carga que tinham, pois bem, durou muito tempo, mas quando a carga se esgotou, o que é que aconteceu a Adão e a Eva? Morreram. Tinham eles então vida neles próprios? Não, não tinham vida neles próprios. Pois bem, a vida do ser humano dependia de eles comerem da árvore da vida. E deixem-me dizer-vos isto, se o homem possuísse imortalidade dentro dele próprio, eu pergunto, qual seria a vantagem de Deus os proibir de ter acesso à árvore da vida? Ganharia Deus alguma coisa com isso? Se eles tivessem imortalidade neles próprios, ou seja, se não tivessem que depender de uma fonte externa de vida, quando Deus os proibiu, barrou o acesso à árvore da vida, colocando querumbins à entrada do jardim do Éden, o que é que isso serviria? O homem teria vida nele próprio e, portanto, continuaria a viver. Não precisaria de ter acesso à árvore da vida. Portanto, quando Deus disse, agora não podeis mais ter acesso à árvore da vida, Adão e Eva podiam pensar, e o que é que isso nos afeta? Nós podemos continuar a viver? Não, mas não foi esse o caso. Não foi esse o caso. Pois bem, em Gênesis, no capítulo 2 ainda, e no versículo 15, nós lemos o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Qual foi a função que Deus deu a Adão e Eva? A função que Deus deu a Adão e Eva, depois de ter criado todas as coisas e, por último, ter criado o ser humano, foi que o ser humano deveria ser o gestor deste planeta. Como, por assim dizer, o administrador, aquele que iria administrar todas as coisas. Eu pergunto, se Adão e Eva tinham que ser os gestores ou os administradores deste planeta, eram eles, Adão e Eva, superiores às coisas que iam administrar, sim ou não? É evidente que sim. O mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal eram superiores. Aliás, nenhum desses seres foi criado à imagem e à semelhança de Deus como Adão e Eva foram. Portanto, Adão e Eva tinham o domínio sobre toda a criação, o que pressupõe que as coisas que eles dominavam eram quê? Eram inferiores. Claro que Adão estava dependente do seu Criador, mas ele tinha domínio sobre todas as restantes coisas criadas. Está este assunto claro na vossa mente igualmente. Vamos avançar. Pois bem, o homem era uma pessoa, Deus era uma pessoa. Aliás, vemos no relato do Gênesis também que todos os dias, pela viração do dia, havia um encontro entre o ser humano, Adão e Eva, e o seu Deus. Era um encontro pessoal, porque era um encontro entre pessoas, entre Deus como pessoa e o ser humano como pessoa, e Deus foi colocado, portanto, Deus colocou, aliás, o homem como seu administrador, como administrador das coisas criadas. Pois bem, já agora deixem-me dizer-vos que uma das razões pelas quais nós deveríamos pensar mais seriamente na criação é porque Deus deu essa responsabilidade ao ser humano. Sabem que, e já agora deixem-me aqui introduzir talvez vou já introduzindo algumas noções da filosofia da nova era. Pois bem, os partidários da nova era acreditam que, pois bem, a natureza é ela própria Deus. E que, portanto, todas as coisas que existem na natureza são Deus. Que Deus está em tudo, está nos minerais, está nas plantas, está nos animais, tudo é Deus. E essa é uma das razões pelas quais alguns que são defensores da ecologia, mas que partilham da filosofia da nova era, eles gostam de cuidar da natureza e defendem, portanto, princípios ecologistas. Mas sabem porquê? Porque acham que a natureza é um Deus. Amigos, deixem-me dizer-vos que nós cristãos deveríamos ser melhores ecologistas. Nós deveríamos também preservar a natureza, não porque a natureza seja Deus, mas porque a natureza é de Deus. Entenderam a diferença? A natureza não é Deus, a natureza é de Deus. Ou seja, deveríamos ser também bons ecologistas, mas por uma razão radicalmente diferente da razão que leva muitos a quererem preservar a natureza. Pois bem, qual foi a evidência que nós temos de que Deus criou o ser humano com liberdade de escolha? Pois bem,
Todos nós conhecemos aquele texto, em Gênesis capítulo 2 e versículos 16 e 17, quando diz o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Tinham Adão e Eva que prestar contas a Deus pelo seu comportamento? Bom, em primeiro lugar, foram eles criados livres? Foram. Porque se o homem não tivesse a possibilidade de desobedecer àquilo que Deus tinha indicado, por que razão Deus tinha a necessidade de dizer: olha, atenção, vocês podem comer livremente todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não podem comer. Se eles não tivessem a liberdade para fazer essa ação que Deus lhes proibia, para que estar a dizer-lhes isso? Isso mostrava quê? Mostrava que eles tinham liberdade para fazer isso. E tanto tinham liberdade que fizeram. Mas, depois de terem feito, tiveram eles que prestar contas diante de Deus daquilo que fizeram? Venham comigo ver o que é que nos diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 em diante. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, que era normalmente a época do dia em que o Senhor os vinha visitar, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Já vimos que ele não estava totalmente nu. Ele fisicamente estava já coberto com folhas de figueira, mas é como se ele se sentisse nu na mesma. Já vimos isso. E agora reparem, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? E agora reparem nesta pergunta a seguir: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Estava Deus agora a pedir a Adão que ele desse contas daquilo que ele claramente lhe tinha indicado que não deveria fazer? Absolutamente. O que é que isto significa? E por falar na ordem que o Senhor lhes deu, foram Adão e Eva avisados por Deus de que tinham que ou não podiam fazer determinada coisa, ou simplesmente eles por eles próprios, no seu interior, no seu raciocínio, na sua mente, tinham que chegar lá por eles próprios? Vocês dizem: mas, pastor, que perguntas mais ridículas. Eu sei que são ridículas, mas eu quero de propósito estar a fazer estas perguntas para vos fazer pensar. Porque precisamente a teologia e as filosofias da nova era dizem que nós somos uma lei para nós próprios. Nós descobrimos aquilo que é bom por nós próprios. Nós não precisamos de alguém que venha do exterior a dizer-nos o que é que nós temos que fazer, porque nós somos capazes de descobrir por nós próprios, termos insights suficientes, é a expressão que às vezes é usada, para descobrirmos aquilo que é bom e aquilo que é mau. Conseguiram Adão e Eva descobrir aquilo que tinham que fazer e o não ter que fazer, ou Deus claramente lhes disse? Mostrando-lhes uma bitola exterior a eles, mostrando-lhes um parâmetro, uma lei exterior a eles? Claro que sim. E quando eles quebraram essa lei, tiveram eles que prestar contas diante do seu Criador? Absolutamente. Por falar em prestar contas, venham ver comigo um texto do apóstolo São Paulo, que se encontra em 2 de Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10. 2 de Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Um texto muito, muito, muito esclarecedor. 2 de Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, o apóstolo São Paulo diz-nos o seguinte. 2 de Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, ele diz o seguinte: porque importa que todos nós... Quantos? Quantos de nós? Todos nós compareçamos perante o tribunal de quem? Tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos que prestar contas a quem? O que é que se vai fazer num tribunal? Vai-se prestar contas das ações que se cometeram. E aí o tribunal vai decidir se aquela pessoa é culpada ou se é inocente. O que é que acham que o Tribunal de Cristo vai fazer? A mesma coisa. Pergunto, quando nós lemos há pouco, aliás, lemos de Adão, mas sabem que o Senhor fez a mesma pergunta a Eva? Também lhe pediu contas. Já agora, vamos voltar a Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Depois de o Senhor pedir contas a Adão, diz assim no versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Deus não está aqui a pedir contas a Eva? Claro que está. E agora reparem, se o apóstolo Paulo diz que nós temos que prestar contas diante do tribunal de quem?
de Cristo. E já vimos que Cristo, segundo aqueles textos paralelos, foi o Criador. E eu pergunto, aqui em Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva prestaram contas diante de quem? Diante do seu Criador. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que prestar contas diante de Cristo. A quem é que vocês acham que Adão e Eva prestaram contas no Jardim do Éden? A Cristo. Temos nós que prestar contas diante de Cristo um dia? Ai, temos. Mas segundo a filosofia New Age, não. Cada um de nós é Deus. Então, se cada um de nós é Deus, pois bem, cada um de nós tem a lei para si mesmo. Cada um de nós pode ter uma lei. E por isso é que está cada vez mais espalhada a noção, e provavelmente vocês já receberam a influência dessa noção, sem saber exatamente de onde é que ela vem, de que, bom, pouco importa o que é que... Tu achas que fazer isto é bem e fazer aquilo é mal? Tudo bem, olha, tu segue esse princípio, eu sigo o meu, aquilo que tu pensas está correto, aquilo que eu penso está correto, aquilo que aquele pensa está correto. Porquê? Porque cada um é Deus e cada um, portanto, tem a lei para si mesmo. Se eu sou Deus, ela é Deus, porque que ela há de ser, a ideia dela há de ser superior à minha? Ou a minha há de ser superior à dela? Somos todos deuses. E mais, segundo a filosofia do New Age, não temos que prestar contas a um Deus, porque esse Deus não existe. Aliás, existe, mas ele está espalhado em toda a natureza. Bem, meus amigos, deixem-me dizer, se eu tivesse que me julgar a mim mesmo, ou seja, se eu fosse o juiz de mim próprio, não tivesse que prestar contas a um Deus pessoal que é exterior a mim e segundo os ditames de uma lei que é exterior a mim, se eu tivesse que me julgar a mim mesmo, eu digo-vos uma coisa, eu sairia muito bem. E qualquer um de nós sairia muito bem. Porque segundo os nossos próprios parâmetros, éramos pessoas impecáveis, perfeitas. Estão a ver onde é que essas teorias levam? Venham, por favor, ver comigo em João, capítulo 5, e vamos confirmar esta noção de que Cristo é o nosso juiz. Cristo é aquele a quem nós temos que prestar contas. Porquê? Porque em João, capítulo 5, o próprio Cristo disse isto. João, capítulo 5, versículo 22, em primeiro lugar, João 5, 22, que nos diz o seguinte. João, capítulo 5, e no versículo 22, Jesus disse o seguinte, e o Pai a ninguém julga. O Pai não julga a quantos? A ninguém. Então, se não julga, quem é que julga? Reparem. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E mais à frente, no versículo 27, diz assim, e lhe deu autoridade para quê? Para julgar, porque é o Filho do Homem. Diante de quem é que nós temos que prestar então contas? Diante de Cristo. Pois bem, vamos ver Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 9, diz-nos o seguinte, pois bem, aqui o autor deste livro foi o sábio Salomão. Bom, ele foi sábio durante um período da sua vida, mas depois ele entrou noutro período da sua vida que ele foi muito pouco sábio. Aliás, foi muito insensato. Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, diz-nos o seguinte, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Bom, aqui podemos dizer que talvez o Salomão esteja a usar uma linguagem um pouco irónica. Mas repare o que ele diz a seguir. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Ironia aqui. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te quê? Pedirá contas. Queres viver a tua vida? Vive-a. Viva à vontade. Segue os desejos do teu coração. Será? Será que nós podemos confiar no nosso coração? Bom, a Bíblia diz-nos que o nosso coração é quê? É enganoso e mais, e desesperadamente corrupto. E também vimos que aquele que confia no seu próprio coração é quê? É insensato? É louco? Então acham que era um bom conselho que Salomão estava a dar? O que ele está a dizer é, queres andar? Ok, anda. Tu és livre. Mas sabe uma coisa? É que tu tens de prestar contas um dia a Deus dos teus caminhos. E por essa razão, ele mais à frente, no início já do capítulo 12, ele diz o quê? Ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Porque um dia vais ter que prestar contas a quem? A Cristo, lembra-te do teu Criador, que é o mesmo. O Criador é Cristo. E Cristo é o juiz que nos vai julgar. Porque é Ele que, segundo Ele próprio diz, julga todas as coisas. E por falar em julgamento, sabem que o julgamento já começou?
Apocalipse no capítulo 14, Apocalipse no capítulo 14 e nos versículos 6 e 7, lemos o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai glória, pois há de chegar a hora do seu juízo. O que é que lá diz? É chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Reparem, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E depois diz, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quem é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? É Deus, é Cristo. E nós devemos adorá-lo, porquê? Porque Ele é o nosso Criador. Por falar em adorar o Criador, sabem que essa é a razão principal pela qual a Bíblia nos diz que nós devemos adorar a Deus? Venham comigo ver um texto, o texto que está no Salmo 95 e versículo 6. Salmo 95 e versículo 6. Salmo 95 e versículo 6. E aí encontramos claramente definida esta ideia. E porque nós devemos adorar o Criador, nós devemos adorar o Criador porque Ele um dia será igualmente o quê? O nosso juiz. Ou seja, aquele perante quem nós temos que prestar contas. Salmo 95 e versículo 6 diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Porquê que nós nos devemos adorar e prostrar e nos ajoelhar diante do Senhor? Porque a última parte do versículo diz assim, que nos criou. Porquê que devemos então adorar a Deus? Porque Ele é o nosso Criador. Neemias, um outro texto, em Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9 e no versículo 6. Diz-nos o seguinte: Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. O que é este céu dos céus? Refere-se sem dúvida ao universo. O céu que nós temos, pois há o céu dos céus. Bom, é o universo inteiro. Portanto, tudo foi criado pelo Senhor. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te quê? Te adora. Porquê que o exército dos céus, os próprios seres celestiais, adoram a Deus? Porque Ele é o quê? Ele é o Criador. Porquê que nós devemos adorar então a Deus? Porque Ele é o Criador. E se Ele é o Criador, é diferente de nós? Absolutamente. E a propósito, será que Deus deu um sinal de que Ele é o nosso Criador? Sinal esse que nos faz recordar isso mesmo, que Ele é o nosso Criador? Pois bem, já vimos aqui. Que sinal é esse? É o sábado. Lembram-se, vamos recordar mais uma vez o que diz o texto do quarto mandamento em esse capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porquê? Porquê que devemos trabalhar em 6 dias e descansar ao 7º? Porquê? Qual é a razão? A razão vem mencionada no versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o que é que quer dizer este por isso? Ou seja, esta é a razão pela qual o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, porque Ele próprio descansou no 7º dia, Ele abençoou o dia de sábado e o santificou. E por essa razão, nós devemos igualmente guardar o sábado. Sabem, amigos, eu creio que não haveria no mundo nenhum ateu, nenhum agnóstico, nenhuma pessoa que acreditasse na panteminice da teoria da evolução se todos guardassem este dia santo. Porquê? Porque ao guardarmos este dia santo, nós nos lembramos do nosso Criador. Nós nos lembramos de que Ele é o nosso Criador e nós somos suas criaturas. E sabem uma coisa? Este é o melhor antídoto contra as ideias, as filosofias da nova era, que tentam misturar as coisas e fazer-nos crer que, pois bem, a criação, a natureza é Deus, Deus é a natureza, nós também somos parte da natureza e, portanto, nós também somos deuses. Porque se nós somos parte da natureza, então também somos Deus. Quer dizer, há uma certa lógica naquilo que eles dizem.
Não é completamente, eles não apresentam ideias completamente de uma forma ilógica, não tem lógica, mas parte de premissas falsas. Pois bem, como é que depois de Adão e Eva pecarem, o que é que Deus fez para que eles não pudessem morrer? Lembram-se que naquela ordem que Deus tinha dito, disse, no dia em que morreres, certamente morrerás. Já vimos aqui isso, mas gostaria de recordar mais uma vez. Porquê é que Adão e Eva não morreram nesse dia? Houve morte no Jardim do Éden nesse dia? Houve? Que morte? Bom, o texto em Gênesis 3, já agora venham comigo ver esse detalhe, Gênesis no capítulo 3, e no versículo 21 diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Peles, plural. O que é que isto pressupõe? Que pelo menos 2 animais, provavelmente cordeiros, porque é que nós dizemos cordeiros? Porque mais à frente, durante o tempo de Israel, os animais que mais comumente eram sacrificados eram cordeiros. Muito provavelmente estes animais foram sacrificados pelo Senhor. E como é que nós sabemos que foram sacrificados? O que é necessário fazer a um animal para lhe tirar a pele? Temos que o matar, tem que ser degolado. E diz aqui peles, o que pressupõe que foi mais do que um animal. Um para substituir a morte de Adão, outro para substituir a morte de Eva. Houve morte naquele dia no Jardim do Éden. Agora vocês dizem, então, mas o sacrifício de animais não é necessário não é suficiente para tirar o pecado. Tem razão. Mas estes animais não iam substituir completamente o pecado de Adão. Estes animais eram apenas um símbolo de quem? Daquele que João Batista chamou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é que tira efetivamente o pecado do mundo? Não é o sangue de cordeiros, não é a morte de cordeiros. É a morte de quem? É a morte de Cristo, que é quem? Que é o Criador. Teria que ser o próprio Criador a oferecer a sua vida em lugar dos homens pecaminosos. Bom, sabe o que é que isto mostra? É que houve necessidade de redenção. E houve necessidade de redenção porque houve pecado. E houve pecado porque havia uma lei. Pois bem, na nova era não há pecado. Por conseguinte, não há lei, não há morte, não há necessidade de redenção, não há segunda vinda de Cristo, a natureza é Deus, nós somos Deus, estão a ver? Não há um Deus pessoal, conforme nós vimos no início, não há um lugar chamado céu, onde Deus habita, não há nada disso. É tudo difuso, há uma energia, já ouviram falar nessa forma de falar? Eu não acredito em Deus, mas acredito que há uma energia superior. O que é isso de energia superior? Sabem, essas ideias, na teologia, chamam-se de ideias panteístas. De onde é que vem a palavra panteísmo? Pan quer dizer por todo lado. Teísmo, Deus. Deus está em todo lado. Panteísmo. Deus está em todo lado. Está nas plantas, está nos animais, está na rocha, está no mar, está nas estrelas, nos planetas, está no ar, está no ser humano, tudo é Deus. Que grande salada, que grande caldeirada. Pois bem, não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta as coisas de uma forma clara, pragmática. Pois bem, vamos ver ainda um último texto, antes de nós falarmos um pouco mais sobre a nova era. Isaías, capítulo 66, de falarmos um bocadinho mais a fundo. Isaías, capítulo 66, e vamos ler os versículos 22 e 23. Isaías, capítulo 66, e versículos 22 e 23. Aqui o profeta Isaías está a descrever o momento em que o Senhor restabelecerá todas as coisas, criará novos céus e nova terra. E reparem o que nos é dito aqui. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra? Porquê que será de uma festa da lua nova a outra? Bom, há versões que dizem de mês em mês. Portanto, o ciclo lunar é, pelo menos tecnicamente falando, em cada mês. Porque o livro do Apocalipse nos diz que a árvore da vida, que estará novamente presente no Éden restaurado, produz o seu fruto quando? De mês em mês. E esse fruto será para quê? Para a cura dos povos.
Ou seja, de mês a mês, os remidos vão se alimentar da árvore da vida. Mas não é só de mês a mês que eles vão lá à Nova Jerusalém. Diz aqui também, de um sábado a outro. Bom, eu não gosto muito desta versão. A versão mais recente, a versão TIC, diz cada sábado. E a versão a King James Version, a versão inglesa tradicional, também diz o mesmo. Portanto, diz assim: e cada sábado virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Porquê que os redimidos irão nos novos céus e na nova terra adorar o Senhor? Qual foi a razão que nós vimos há pouco pela qual os seres humanos adoram a Cristo? Porque Ele é o quê? É o Criador. E aqui terão uma razão suplementar para adorar o Criador. Porquê? Porque Ele não só criou os céus e a terra no início, mas agora recriou novos céus e nova terra. E agora há razão, eu diria, há uma razão redobrada para adorar a Deus, porque Ele é o Criador dos novos céus e da nova terra. E porquê que é cada sábado? Porque o sábado continuará a ser o quê? O sinal de que Deus é o Criador. Bom, falando um bocadinho destas ideias da nova era. Deus é um Deus impessoal, Deus é um tipo de energia cósmica ou força cósmica imaterial que existe, que permeia o universo inteiro. Deus não é uma pessoa que vive num lugar específico no céu. Ele não é um pai amoroso que cuida de nós ou que cuida das suas criaturas. Deus está em toda a parte e é tudo. Todas as coisas que existem são Deus. Isto é, Deus é indistinto do universo. Portanto, esta ideia, como eu já disse, é conhecida como panteísmo. Para aqueles que acreditam nesta filosofia da nova era, Deus é imanente, é algo que está imanente na natureza. O homem é parte de todas as coisas e, portanto, por essa razão, portanto, o homem é Deus. O Deus do panteísmo não é, portanto, um Deus separado, distinto, independente da sua criação. Deus e o universo são uma e a mesma coisa. E, de acordo com a filosofia da nova era, o universo tem sido, ao longo da eternidade, tem-se criado a ele próprio. Aliás, de onde é que vem a ideia da evolução? Que houve sempre uma evolução contínua, que as coisas foram se criando, foram evoluindo. Estão a ver de onde é que isto vem? Então, o universo, portanto, não se originou com um criador pessoal. Isso não existe. A ideia de um Deus pessoal, de um Criador pessoal, não existe, não cabe na mente dos partidários da nova era. Isso não existe. O universo, portanto, não teve um princípio e, por conseguinte, portanto, ele não foi criado por um Deus pessoal. Pois bem, indo um passo mais além, a filosofia da nova era ensina que o universo é eterno e, como o homem é parte do universo, então o homem também é eterno. E se o homem é eterno, pois bem, também é imortal. Portanto, não há necessidade de uma árvore da vida, fora dele próprio, para trazer imortalidade ao homem. O homem é Deus e, portanto, o homem se é Deus e, portanto, se é eterno também. Portanto, Deus, o homem é Deus. Eu pergunto mais uma vez, de onde é que estas ideias vieram? Não vieram lá de trás do Jardim do Éden? Quem é que as sussurrou aos ouvidos de Eva? Sereis como Deus. Morrer? Não morrereis. Por outras palavras, se não morrem, são o quê? São imortais. São como Deus. De onde é que estas ideias vêm? Estão a ver quem é o ser que está por detrás de todas estas ideias, de toda esta filosofia nova era? Meus amigos, deixem-me dizer, a filosofia da nova era é espiritualismo puro. Não é uma nova era, é uma antiga mentira. A primeira mentira de todas, ou as primeiras mentiras de todas, as mentiras foram pronunciadas no Jardim do Éden. Sabem, alguns hoje em dia duvidam da história da criação. Isso é um mito, isso é uma lenda, ou isso é uma saga. Bom, quando eu leio, ou quando eu ouço, ou quando me chegam aos meus ouvidos estas ideias da nova era, eu sou forçado a acreditar na história da criação.
Porque as ideias da nova era são passadas a papel químico daquilo que foi dito a Eva no Jardim do Éden. São uma prova absoluta de que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden é a pura verdade. Portanto, a nova era, longe de vir desmistificar ou dizer que isto é um mito, pois bem, ainda vem confirmar que afinal a palavra de Deus é que tem razão. Entenderam onde eu quis chegar? Porquê? Porque as ideias, repito, as ideias da nova era são exatamente, na íntegra, as ideias que Satanás colocou nos ouvidos de Eva no início. Pois bem, reparem o que é que um indivíduo, um autor da nova era, escreveu num livro chamado Cosmic Consciousness, consciência cósmica. Depois usam assim uns termos muito pomposos, e depois há pessoas que ouvem estes termos pomposos e acham que isto é uma grande ciência, uma ciência do espírito, ciência da alma. Ele engana bem Satanás. Ele diz assim: esta consciência mostra que o cosmos consiste não em matéria morta governada por uma lei inconsciente, rígida e sem intenção. Mostra, pelo contrário, que tudo é imaterial, inteiramente espiritual e inteiramente vivo. Mostra que a morte é um absurdo, que cada coisa e cada pessoa tem vida eterna. Mostra que o universo é Deus e que Deus é o universo e que o mal não existe nem nunca sequer entrou no universo. Grande filosofia. E há milhões de pessoas que acreditam nestas panteminices. Sabem, algumas pessoas ridicularizam a Bíblia, ridicularizam o conteúdo da Bíblia, ridicularizam aqueles que acreditam na Bíblia, e sabe o que é que acontece? Essas pessoas que ridicularizam a palavra de Deus acabam por acreditar em coisas muito mais ridículas. Aliás, muito mais não, totalmente ridículas. Porque aquilo que está na palavra de Deus não é ridículo. Mas essas pessoas que acham que isto que está aqui na palavra de Deus é ridículo, eles mesmos é que acabam depois por acreditar em coisas totalmente estúpidas e ridículas. E sabem porquê que isso acontece? Venham comigo a 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, já li este texto e quero ler novamente. 2 Tessalonicenses no capítulo 2... A propósito, sabem que os partidários da nova era acham que tudo é uma energia, portanto essa energia que é divina está em todas as coisas, permeia todas as coisas, permeia também os seres humanos, e que o pecado, para eles não há pecado, mas alguns consentem na ideia de pecado, mas a definição deles de pecado é que pecado é o facto de alguém ainda não se ter encontrado com essas energias cósmicas. Ainda não se ter encontrado com essas energias que estão dentro dele. Ainda não descobriu o poder, a grande energia que está dentro dele. Mas quando descobrir, pois bem, então aí pode canalizar essas energias para o bem e então aí essa pessoa se pode desenvolver e ser como Deus. E sabem a propósito do que é que dizem acerca de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo foi a pessoa, o ser humano, não dizem que é Deus, foi a pessoa que melhor conseguiu desenvolver estas energias interiores. E, portanto, ele é apenas um exemplo para nós, na medida em que nos ensina como é que nós devemos desenvolver as nossas energias para atingirmos também a plenitude que ele atingiu. Ele não é um exemplo porque seja um ser transcendente a nós, ele é um exemplo porque ele, como homem, desenvolveu as energias interiores e, como tal, nos ensina a nós que devemos desenvolver estas energias também interiores, e assim como ele desenvolveu as energias interiores e se tornou Deus, nós também desenvolvendo as energias interiores, nos podemos tornar deuses. É isto o que ensina a filosofia e as teologias da nova era. E reparem, qual era o texto que eu disse que íamos ver? 2 Tessalonicenses, muito obrigado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 9, nos diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E agora reparem, versículo 10. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Repararam bem o que é que o apóstolo Paulo aqui diz? Que há pessoas que não acolheram o quê? O amor da verdade para serem salvos. Não têm amor pela verdade. E porque não têm amor pela verdade, o que é que acontece? Versículo 11.
É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Vocês perguntarão assim, mas Deus envia a operação do erro? Deus é que envia o erro para as pessoas acreditar? Não, Deus não envia o erro diretamente. Mas sabem qual é a atitude de Deus? Eu vou representá-la deste modo. Deus olha para alguém e diz assim, tu não queres saber da verdade? Eu quero transmitir a verdade, tu não queres aceitar a verdade. Queres acreditar na mentira? Bom, então acredita. Cada um é livre. Deus não força ninguém. Não queres acreditar na verdade? Então pronto, olha, acredita no erro. E sabem porque é que as pessoas querem antes acreditar no erro do que na verdade? Venham comigo ler o último versículo, o versículo 12, que é o último versículo deste raciocínio de Paulo. A fim de serem, quê? Julgados. Falámos nós de julgamento hoje aqui? Estão a ver? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Porquê que as pessoas não querem saber da verdade? Porque a verdade faz o quê? A verdade denuncia as suas injustiças que eles praticam. E eles sentem prazer em viver nessas injustiças. E como a verdade é dura, porque se atravessa no meio do caminho contra o seu estilo de vida, eles querem ignorar a verdade. E ao ignorarem a verdade, tornam-se suscetíveis a acreditar em toda a mentira. É isso que acontece. Eu gostaria de terminar lendo uma citação de Ellen White no livro Educação, páginas 227 e 228, e reparem bem na forma como ela descreve este espiritualismo. Ela diz mesmo, o espiritualismo diz que os homens são como se fossem semideuses não caídos. Que cada mente se julgará a ela própria. Vão ver? Porquê? Porque não há Deus, não há uma lei exterior, cada um pode ser o juiz dele próprio. Que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima da lei. Quem é que quis colocar-se acima da lei no início? Que todos os pecados cometidos são inocentes e que qualquer que seja a coisa, tudo é certo e que Deus não condena ninguém. Já ouviram também estas ideias espalharem-se que Deus não condena ninguém? Deus ama a todos, independentemente de serem bons ou maus, Deus vão todos para o céu. Os seres humanos mais baixos são representados como estando no céu, numa posição muito exaltada aí. Assim, declara-se a todos os homens, vivam como quiserem, o céu é o vosso destino. Multidões são assim levadas a crer que o desejo é a maior lei, que a licenciosidade é a liberdade e que o homem é apenas responsável ou tem que prestar contas apenas a ele próprio. Estão a ver? Como estas ideias são perigosas? Que Deus nos livre destas ideias perigosíssimas. Porque nós sabemos de onde é que elas vêm e para onde é que elas levam, para a destruição, para a morte eterna. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje, mais uma vez, através da Tua Palavra, Tu nos mostraste de uma forma bem clara, Senhor, as grandes verdades, mas ao mesmo tempo, as verdades simples da Tua Palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a estarmos bem cientes dessas verdades, para que nós assim não possamos ser levados por todo o vento de doutrina, e nomeadamente por estas doutrinas de origem claramente diabólica, que nos tentam fazer crer que não há lei, não há Deus, nós só temos que prestar contas a nós próprios. Ó Senhor, não nos deixe cair na tentação de acreditarmos nessas ideias diabólicas. Ó Senhor, e que acima de tudo nós possamos respeitar o Teu santo dia, pois ao fazê-lo nós estamos demonstrando diante de todo o universo que nós acreditamos num Deus Criador e que ao acreditarmos nesse Deus Criador nós ficamos imunes a todas essas ideias estranhas, essas ideias espiritualistas. Ó Senhor, livra-nos de todo o mal, defende-nos pela Tua força e pelo Teu poder, pois isto tudo te pedimos no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.